Fala, pessoal. Bom dia. E aí, preparados para a última aula? Mesmo esquema, Vitor. Mesmo esquema. Eita, Raul, tem que dormir, cara. 3 horas não dá para descansar, não. Manter a saúde mental aí. Beleza, pessoal? Então, bora começar. A gente vai fazer o gabarito da lista 6, ele já está lá na página, tá? Então, vamos aí. Começando aqui, esse primeiro problema, ele é um problema de cálculo de torque. Ele é bem simples, né? Tem que simplesmente lembrar duas... Oi, Raul. Pode sim. Fala lá. O outro curso que está lá é de Física Matemática. É, talvez, Raul, talvez seja um pouquinho avançado. É, é, não depende tanto do curso de Física 1, depende mais dos seus cursos de cálculo, né? Talvez seja um pouquinho avançado, mas pode tentar lá. Tem a página também na internet. No meu site tem a página, tem todo o material lá. Não custa tentar. Beleza? Então, bora lá. Olha só, aqui para tem um sólido e esse sólido está girando em torno desse ponto. Então, eu tenho esse eixo de rotação aqui, né? Então, para calcular o torque resultante, eu preciso lembrar de duas coisas. Primeiro, que o torque depende, né, do eixo em torno de onde está rodando. Então, a gente está supondo que está rodando em torno desse eixo aqui. E também que o torque vai ser a soma dos torques de cada uma das forças. Então, você tem forças e cada força exerce um torque sobre o sólido. Então, nesse caso aqui, o torque resultante vai ser o torque da força A mais o torque da força B mais o torque da força C. Tá? E para calcular o torque em si, a gente tem que usar né, que a magnitude do torque, então a magnitude do vetor torque, né, que eu estou chamando de tal aqui, ele vai ser a força vezes a distância com relação ao eixo de rotação vezes o seno do ângulo entre F e R, né? Que no fundo, isso aqui vinha daquela fórmula que a gente tinha visto na última aula, de que o torque ele era o produto vetorial de F com R, né? Então, o módulo dava isso daqui. Então, por exemplo, se a gente começar com essa força FA, então do enunciado está dizendo que a força FA vale 10 newtons. Desculpa, deixa então eu escrever assim explicitamente, né? Então fica FA-RA seno de φA mais FB-RB seno de φB mais FC-RC seno de φC. E substituindo então, primeiro eu tenho um número 10 aqui, que é esse daqui, com uma distância que é 8 metros, e o seno aqui desse ângulo, que é 135 graus. Mas aí, no ponto B, eu tenho agora uma força que vale 16 newtons. Eu tenho uma distância que do enunciado está me dizendo que vale 4 metros. E eu tenho que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, seno de 90 graus. E, por último, na força FC, do enunciado ela vale 19, a distância vale 3 e o ângulo entre eles vale 160 graus. Né? Então, juntando tudo isso daqui, eu tenho que um torque de 12 newtons vezes metro. Não, desculpa. E tem um detalhe aqui, né, pessoal? Que tem que ajustar o sinal, perdão.
lembra que o torque ele é definido como sendo positivo quando ele está no sentido anti-horário, né? Então, na verdade, tem que só tomar um certo cuidado aqui, que é onde essas forças, para que lado essas forças estão girando. Então, por exemplo, essa força aqui, ela está fazendo o sistema andar nessa direção. A força FC também, né? Agora, essa força FB, ela está puxando ao contrário. Então, você vê que ela compete com a outra, né? A força FB aqui, ela está puxando nesse sentido. Então, na verdade, aqui, ó, tem que ter um sinal de menos, né? Opa. Aqui tem que ter um sinal de menos. Tudo bem? E aí, então, juntando tudo isso aqui, vai dar 12 newtons por metro. Então, tem essa questão do sinal que tem que ter atenção, tá, pessoal? Não pode esquecer. Vocês têm que olhar para que direção que essa força está girando. Então, na força FA e na força FC, esse produto vetorial, ele vai estar apontando saindo da tela. Enquanto que para FB, ele está entrando na tela. Beleza? Show. Próximo. Então, esse aqui é um problema de torque sob efeito da força da gravidade. Então, você tem uma barra que ela está apoiada aqui e você solta, né? Então, em T igual a zero, você solta essa barra e aí o que vai acontecer, que a gente sabe, é que ela vai a cair, né, para cá. Então, ela vai rodar nessa direção, né? E o que o enunciado está essencialmente perguntando é a aceleração inicial de cada massa. Então, o meu sólido aqui é, na verdade, só duas massas ligadas por uma haste fina. Então, a massa da haste é desprezível e toda a massa está concentrada aqui nas bordas, M1 e M2. Tá? Bom, e as massas são iguais também, perdão. Então, essa daqui é massa M e essa aqui é massa M. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular a aceleração inicial? Então, a gente começa calculando a aceleração angular, né? E para isso a gente tem que calcular o torque. Então, o torque no instante inicial, né? Em t igual a zero. Então, em t igual a zero, eu tenho, se a gente adotar uma convenção de sinal aqui, eu tenho que o torque vai ser, por exemplo, positivo para essa partícula aqui e negativo para essa, né? Então, porque, no fundo, a gravidade ela está puxando essa partícula para baixo aqui. Então, a gravidade tende a fazer esse daqui rodar no sentido anti-horário, mas essa daqui é no sentido horário. Lembra que a gente sempre convenciona que o torque é positivo no anti-horário, né? Anti-horário. Então, a gravidade, o que ela quer fazer, ela quer puxar essa partícula para baixo, né? Então, o torque da força da gravidade, ele vai estar aqui, assim, né? A força da gravidade, né? A força-peso. Enquanto que aqui, ele vai estar aqui. Então, o torque vai ser mg L1, que é a distância com relação ao ponto da rotação, e aí é positivo, porque ele está tendendo a trazer esse cara para cá, mas ele é menos mg L2, então tem uma competição, né? Você vê que o torque das duas... Eu acho que o que é mais legal de ver nesse problema é essa competição. Ou seja, o torque puxa as duas partículas para baixo. Então, aqui, claramente, esse sinal de menos mostra que elas estão competindo. Se esse triângulo, na verdade, estivesse aqui no meio, o torque seria zero, né? Ou seja, isso daqui estaria puxando metade para um lado, metade para o outro, não dá nada. Mas como esse cara está meio deslocado, você tem um desbalanço aí, e é por isso que esse sólido tomba, né? Bom, e aí uma vez que eu tenho o torque, eu posso agora calcular a aceleração angular. Boa, Vitor, o seno não entra porque a gente está pensando em t igual a zero, né? Então, em t igual a zero, a força-peso ela é perpendicular ao vetor r. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse vetor aqui, né, r, e eu tenho a força-peso aqui. Então, é importante, né, que você mencionou isso daí. Em t igual a zero, o vetor R ele é perpendicular à força-peso. Então, o θ é 90 graus, né? Então, ou seja, os φ aqui são 90 graus para ambas as forças. Se a gente tivesse interessado no movimento completo disso daqui, conforme essa barra está tombando, aí isso daí entraria. Né? Então, agora a gente olha para a segunda lei de rotações, que diz que o momento de inércia vezes a aceleração angular é igual ao torque.
onde alfa é a aceleração angular, né? Então é d ômega dt, tá? E o momento de inércia aqui, ele é fácil de calcular porque o sólido ele é só composto de duas massas, né? Então lembra que o momento de inércia ele era mi ri ao quadrado. Então nesse caso ele vai ser m vezes L1 ao quadrado mais m vezes L2 ao quadrado, né? Então daqui a gente tira que alfa vai ser o torque dividido pelo momento de inércia, ou seja, mg L1 menos L2, que é o torque, dividido por m L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado. Você vê que a aceleração angular ela não depende da massa, é interessante isso, né? L1 menos L2 sobre L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado. Tá? Ela não vai depender das massas, tá? Aceleração angular. Só que isso daqui ainda não acabou o problema, porque isso aqui é aceleração angular. Angular, tá? E o problema está pedindo é a aceleração tangencial de cada partícula. Então, de novo, tudo isso só vale para o instante t igual a zero, tá, gente? É importante ter isso em mente. Esse movimento ele é complicado, ou seja, conforme esse negócio começar a cair, as coisas vão começar a acontecer e ele não é muito simples de descrever. Então, a gente está pensando aqui só no movimento de t igual a zero. Oi, Inês, você está com a mão levantada? Pode falar. Ah, pensei que tinha me esquecido já. Eu estou desde o começo da aula com a mãozinha lá. Me É por causa desculpa. que o chat não está funcionando o botão para mim aqui, não consegui de jeito nenhum. Ah, É que eu tá. estava querendo. É? Pode falar. Então, é a seguinte: a sub está para dia 16, 2 dias depois da P2. Sim. Então, vai mudar? A princípio, não. Acho que, a não sei que alguém tem alguma Da opinião P2 forte. cai, a sub cai tudo, né? Isso. É porque eu não fiz a primeira, né? Então, E você acha um problema ser uma em sequência da outra? não, vai pegar as duas provas, né? A matéria das duas, né? Vai ser tudo, não é? A sub. Isso, a sub é toda a matéria, é Então, isso. daí é pouco tempo, né? Por isso que eu estava querendo saber. Tá certo. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Alguém aqui, alguém mais vai ter que fazer a sub? A gente pode colocar para outra segunda também, eu não vejo muito problema. Mas se alguém tiver algum protesto... Não sei como é que está o pessoal, né? Lembra, gente, né? A sub é fechada, é só quem perdeu uma prova que pode fazer, né? Tudo bem, então eu concordo, Inês. Acabei que eu fui postergando a data da P2 e não posterguei a data da sub. Então vamos colocar para segunda-feira, pode ser? Tá bom, então. Tá ok, então. Beleza, Obrigada, hein? fechou. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então, continuando aqui, isso aqui ainda é aceleração angular, né? E, então, ou seja, isso aqui ah, ah, não é ainda a aceleração das partículas, né? A aceleração das partículas, esse movimento que elas vão fazer aqui, principalmente no começo, ele é um movimento circular, né? Então, se a gente, por exemplo, olhar para essa partícula, ela vai ter uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial, né? Então, por exemplo, se eu... Vamos tentar fazer um desenho aqui, né? Eu tenho aqui um negócio aqui. Vamos olhar, por exemplo, para essa partícula aqui, tá? Então, essa partícula, no começo do movimento... Se eu pegar agora, eu rodar esse negócio aqui, né? Assim. Então, se eu estiver no meio do movimento aqui, essa partícula ela vai ter uma aceleração centrípeta aqui e vai ter uma aceleração tangencial. Tá? A aceleração centrípeta, ela depende da velocidade, né? E, então, no começo, isso aqui é igual a zero. Né? Então, em t igual a zero, não há aceleração centrípeta. Porque a velocidade começa em zero, a barra começa do repouso, né? Mas vai ter aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial
da partícula 1 vai ser, lembra que ela era o raio do movimento, né? A aceleração tangencial, ela é o raio vezes a aceleração angular, né? Então, para a partícula 1, esse raio é L1, enquanto que para a partícula 2, esse raio é L2. Tá? Então, substituindo os valores, a gente obtém o seguinte, a gente obtém o alfa como sendo menos 8,6 radianos por segundo ao quadrado, e isso daqui como sendo 1,72 menos 1,72 metros por segundo ao quadrado, e menos 6,88 metros por segundo ao quadrado. Então, você vê, é interessante notar que a aceleração angular, alfa, é a mesma para as duas partículas, né? Essa aceleração angular é igual a essa. Mas a aceleração tangencial em si é diferente. A dessa partícula é muito maior. No começo do movimento, essa partícula acelera muito mais do que essa. Né? O que faz sentido, porque essa daqui está perto daqui, né? Aqui. Então, a aceleração dela é menor. E essa aqui a aceleração é maior. Né? Então, por exemplo, imagina que isso daqui é uma gangorra, né? É uma gangorra muito grande, tipo assim, a gangorra de esportes radicais. Aí você tem uma pessoa sentada aqui e uma pessoa sentada aqui. E aí esse negócio solta. Quando esse negócio solta, a aceleração que essa pessoa aqui vai sentir é bem menor do que a aceleração que essa pessoa vai sentir. Não, Raul, lembra que era assim, né? Vamos lembrar como é que era isso daí. Era assim, a aceleração vetorial, ela tinha sempre aquela componente centrípeta, que era menos v ao quadrado sobre r, na direção eθ, mais uma aceleração que era r vezes alfa, na direção, desculpa, aqui é ER, perdão, e aqui eθ, né? Então, a aceleração tangencial depende da aceleração angular, e a aceleração centrípeta depende da velocidade. Beleza? Perguntas, pessoal? Show. Então, olha só, agora vem esse problema aqui, que isso, Gabriel, esse daqui é o tipo de problema que é bom usar conservação de energia. Porque se você não usa conservação de energia, ele é difícil. Então, esse problema ele é bom de fazer usando conservação de energia. Né? O movimento é energia conservada e você quer saber, você quer comparar essa situação inicial com a situação final, que é onde a barra está aqui, né? Horizontal, perfeitamente horizontal com o chão. Então, a energia inicial, ela é simplesmente energia potencial, né? E que, no fundo, só depende do centro de massa. Então, se eu tenho aqui, deixa eu talvez só tirar isso daqui. Se eu tenho aqui o centro de massa, né? Aqui, essa altura H do CM, ela vai ser L sobre 2 vezes o seno de θ, né? Porque quando θ é 90 graus, é L sobre 2. Então, a energia potencial vai ser a massa vezes G vezes essa altura H do CM. Ou seja, mg L sobre 2 seno de θ. Né? E a energia final, nota que o problema ele é especial, né? Porque ele considera a energia final nesse instante que a barra está aqui, né? Então, como ela está aqui, a energia potencial é zero, né? Então, a energia final ela é puramente cinética. Ou seja, ela é 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Né?
Então, a gente tira aqui que a velocidade angular, ômega ao quadrado, vai ser 2 sobre I vezes mg, né? Ou seja, fazendo EF igual a I, mgl sobre 2 seno de θ. Ou seja, mgl seno de θ sobre I. E, por último, a gente lembra que para uma barra rígida, rodando em torno da sua extremidade, né? Rodando em torno da extremidade, o que a gente tem aqui, momento de inércia, ele é 1/3 de ml ao quadrado. Né? A gente calculou esse cara, inclusive, numa das aulas, mas isso daqui tem que ver daquela tabela, né, gente? Lembra que tinha uma tabela lá com os momentos de inércia? É só você ler lá dessa tabela. Então, com isso, a gente obtém que a velocidade angular vai ser mgl seno de θ, dividido por 1/3 de ml ao quadrado. Ou seja, vai ser 3g sobre L seno de θ. Tá? Tudo bem? Então, isso daqui vai dar, se substituir os valores, e eu não fiz nenhum erro, vai dar 3,1 radianos por segundo. Isso é sempre capcioso do I, né? Tem que ler lá da tabela com calma e ver se tá tudo certo. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, olha só, esse problema aqui, eu acho ele legal porque ele é um problema que ele reflete, digamos assim, uma certa medida experimental. Você tem um sistema, são duas massas ligadas por uma polia aqui, então não tem deslizamento, né? Conforme essas massas vão escorregando, a polia gira junto, tá? E o que se sabe é isso daqui, né? Se sabe que o bloco 2 cai a 75 centímetros em 5 segundos. Então, se ele cai isso daqui, tem a questão é, ou seja, o que eu posso dizer, por exemplo, sobre várias propriedades do sistema, como, por exemplo, até o momento de inércia. Então, eu gosto desse item D, porque quando a gente tem uma polia assim, né, a gente, às vezes, aqui para fazer conta, a gente assume que ela é um disco rígido, ou um anel, ou alguma coisa assim, mas né, se você tiver uma polia lá na obra, aquela polia vai ser um objeto mais complicado, ela não vai ser um disco assim uniforme ou um anel uniforme, né? Ela vai ser alguma coisa complicada. Então, calcular o momento de inércia não é fácil, mas a gente pode medir esse momento de inércia. Tá? Então, vamos lá, como é que a gente começa esse problema? Então, antes de mais nada, a gente tem que determinar a aceleração dos blocos. Então, o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que esse tipo de movimento ele é uniformemente acelerado. A gente já fez vários problemas com relação a esse tipo de sistema, e o que a gente sabe é que os blocos aqui, eles vão cair, né? Mas eles caem numa queda livre, mas um bloco segura o outro. Então, por exemplo, suponha que esse cara aqui é mais pesado, desculpa, esse daqui é mais pesado, né? Então, esse daqui vai cair e esse daqui vai segurar esse bloco. Então, ele ainda vai cair em queda livre, mas é uma queda livre com uma aceleração menor, né? Então, como é queda livre, a gente sabe que ΔY vai ser simplesmente a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a aceleração vai ser 2ΔY sobre t quadrado. Sobre t quadrado, perdão. Ups. E isso daqui, substituindo os valores, vai dar 0,06 metros por segundo ao quadrado. Bom, e essa aqui é a aceleração dos dois blocos, né? Porque não tem deslizamento, então, como não há deslizamento, isso aqui é a aceleração dos dois blocos, né? Como não há deslizamento. Nem deslizamento, nem a corda esticando, né?
Ou seja, não só não desliza, mas principalmente a corda não estica, né? Como, acho que esse aqui, na verdade, é o ponto mais importante. Como a corda não estica, a corda é inextensível. A1 igual a 2 igual a A. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora, item B. Item B está pedindo as tensões nas cordas, tá? Isso aqui é legal, porque como é que a gente calcula as tensões? A gente usa a lei de Newton. Então, por exemplo, essa massa aqui, a lei de Newton dela vai dar que M2 vezes A vai ser mg puxando para M2G puxando para baixo, menos a tensão puxando para cima. Então, daqui, como a gente sabe a aceleração, a gente sabe que a tensão vai ser M2G menos A. Né? Ou seja, a tensão ela é exatamente o quanto que a aceleração da gravidade é reduzida, né? Devido ao A. Se a tensão é máxima quando o A é zero e ela é mínima quando o bloco está em queda livre, quando G é igual a A. Então, nesse caso aqui, substituindo os valores, a gente vai obter que isso aqui é 4,87 newtons. Né? E agora a gente faz a mesma coisa para o bloco número 1. Então, agora, M1A, né? Então, para esse bloco aqui, eu tenho que M1A vai ser a tensão 1 puxando para cima, menos o G para baixo. Então, eu tiro que T1 vai ser igual a M1A mais G. Né? Então, isso daqui vai dar, se eu não errei na conta, 4,54 newtons. Vocês veem que a tensão em cada uma das cordas ela é diferente. Tá, Gabriel, beleza. Vou terminar aqui, eu volto, tá? Rapidão. Então, a tensão nas cordas vai ser diferente, né? T1 é diferente de T2. Isso é um ponto interessante. Né? E isso aqui está relacionado com o fato de que a polia tem massa finita. A gente vai ver isso agora. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai calcular agora a aceleração angular devido à polia. Né? Então, ou seja, como não tem deslizamento, como não há deslizamento, a gente tem que a aceleração angular vai ser simplesmente a aceleração sobre R. Né? Então, isso daqui vai dar 1,2 radianos por segundo ao quadrado. E aí, por último, a gente calcula o torque. Então, agora a gente vai ver qual que é o torque atuando na polia. E esse torque aqui, ó, você vê que o que puxa a polia, o que faz a polia rodar? O que faz a polia rodar são as tensões, né? Eu tenho essa tensão aqui. Deixa eu, inclusive, colocar mais grosso aqui. Eu tenho essa tensão aqui, T2, puxando para um lado. E eu tenho essa tensão aqui, T1, puxando para o outro. Então, ou seja, esse bloco puxa para cá, esse bloco puxa para cá. Só que como as massas são diferentes, você tem um desbalanço aqui. O quanto esse bloco puxa não é igual ao quanto esse bloco puxa. Então, esse negócio roda. Né? Esse negócio vai rodar aqui. Então, o torque vai ser tal igual a tensão, vamos usar, né, aqui o sentido tradicional da coisa, o torque vai ser T2 menos T1 vezes R, né? Ou deixa eu talvez escrever melhor assim, né? T2 R menos T1 R. Tá? E agora, da segunda lei, eu tenho que I vezes alfa é igual ao torque. Portanto, eu consigo calcular o momento de inércia. E isso daqui vai me dar T2 menos T1 R dividido por alfa. Agora, nota o seguinte, né? Você vê que, como eu tenho o T1 e o T2 aqui,
T2 menos T1, quem que vai dar? T2 menos T1 vai dar isso menos isso. Os G se cancelam, mas as massas... Desculpa, não, nada se cancela, na verdade, né? Vai dar M2, G menos A, menos M1, G mais A. Né? E isso daqui vai ser diferente de zero. Então, substituindo os valores, a gente obtém 0,0138 quilogramas vezes metro ao quadrado. Né? Então, isso aqui é uma forma de calcular o momento de inércia a partir dessa observação experimental que esse bloco caiu tantos centímetros em tantos segundos. Tudo bem, pessoal? Oi, Gabriel, as tensões são diferentes. Eu acho que uma forma de ver isso daí é que exatamente porque as massas são finitas, né? Então, se a gente vê aqui o seguinte, ó, se eu pegar essa equação aqui, a gente vê que a aceleração angular ela vai ser... espera aí, Gabriel, desculpa. Ah, entendi. Então, vamos tentar ver se eu consigo explicar isso um pouco melhor. Isso. Vamos escrever essa equação aqui, ó, e vamos então escrever que I vezes alfa é igual a T2 menos T1 vezes R. Tá? Então, a gente vê aqui que, no fundo, uma forma da gente pensar no que determina as tensões, né, o que estabelece as tensões, está no fato de se esse momento de inércia aqui ele é grande ou não. Então, a gente vê que se I igual a zero, então T1 igual a T2. Porque o que acontece aqui é o seguinte, acho que é apenas a forma como eu gosto de pensar, né? As tensões vão ser iguais quando a massa da polia é desprezível. Então, imagina que esses blocos aqui pesam 10 quilos cada um e essa polia é feita de alumínio super leve. Então, tipo assim, a tensão que vem desse lado, ela é exatamente propagada para esse lado. A polia não influencia. Agora, quando a polia tem que girar para esse sistema andar, então, se a tensão que entra aqui é um valor, a tensão que entra aqui vai ser diferente, porque você tem uma diferença aqui que está produzindo esse torque necessário para esse negócio girar. Enquanto que se esse negócio gira leve, aí ele não tem influência nenhuma, ele é passivo, digamos assim. Não sei se ajuda esse tipo de raciocínio. Beleza? Show. Então, agora deixa eu ver, tinha uma pergunta no outro, né? Deixa eu ler aqui rapidinho. Oi, Gabriel. Então, tá, sua pergunta é se eu poderia dizer que eu poderia escrever, no fundo, ou seja, I vezes alfa igual a mg vezes no fundo, o torque que está sendo executado, né? Então, seria cosseno do θ aqui. Isso daqui está certo, tá? O problema disso daqui, a dificuldade disso daqui, é que alfa é d2θ dt2. Né? Ou seja, na verdade, aqui o θ não é fixo, né? Ou seja, ao longo do movimento, conforme essa haste vai caindo, o θ vai mudando e esse alfa ele é exatamente a aceleração angular associada ao θ. Então, isso cai numa equação que eu chamo de uma equação de um pêndulo, né? A equação de pêndulo, que ela é complicada de resolver. Tá? Por isso que a gente acaba tendo que usar a conservação de energia, porque o movimento em si não é nada fácil de descrever. Não, não vai ser. Não vai ser verdade, porque esse movimento ele não é uniforme. Não vai ser uma aceleração uniforme. Esse é o problema, porque essa forma que você colocou, tipo Torricelli, ela vale quando o movimento é uniformemente acelerado. Esse movimento, ele não é uniformemente acelerado, né? Que é o caso do pêndulo. Quando a gente fala equação de pêndulo, é sempre uma equação do tipo assim, d2θ dt2 igual a seno, sei lá, uma constante aqui, ômega, ou sei lá, chamar de lambda, vezes seno de θ, alguma coisa assim, né? Então, em cada ponto, o toque está mudando. Isso aqui não é uniformemente acelerado. Boa.
Beleza, pessoal? Perguntas? Beleza. Então, agora vamos para esse problema aqui. Esse é um problema tradicional, assim. Eu acho que ele é um problema que mistura muito do que vocês viram, né? Assim, ele mistura vários elementos que vocês viram ao longo do curso inteiro e eu acho bacana. Então, a ideia é simples, né? Ou seja, eu tenho um sistema aqui que essa massa tá caindo, está puxando essa daqui, e a diferença, vocês já fizeram problemas desse tipo antes, mas a gente assumia que essa polia tinha massa desprezível, e agora não, agora a polia é massiva, né? Então ela tem uma certa massa aqui, diferente de zero. Tá? É, é... Bom, como é que a gente aborda esse tipo de problema, né? O ponto inicial é escrever a segunda lei para os três corpos, né? Então, a gente vai escolher um sistema de coordenadas que aqui está aqui, aqui está aqui e aqui está aqui, né? Então, para o bloco M', eu tenho que M'(A) igual a M'(G) para baixo menos tensão para cima, tensão linha, né? Colocar aqui uma tensão linha. E aqui uma tensão T. Então, para o sistema M, eu vou ter que MA vai ser a tensão T puxando menos um certo MG seno de θ aqui, né? Porque se θ for zero, dá nada, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho M'(G) e T', aqui eu tenho ao longo dessa direção aqui, né? Assim, eu tenho mg seno θ. Tá? E o terceiro corpo é a polia. Tá? Então, eu vou ter uma equação aqui que é momento de inércia, I vezes alfa, igual ao torque. Né? E quem que é o torque? O torque é essa tensão puxando para cá, então T' menos T, opa, deixa eu colocar em preto, T' menos T, vezes o raio da polia R. Tá? E a polia é um cilindro maciço, né? Então, aqui, cilindro maciço. Então, o momento de inércia, ele é mr² sobre 2. Né? Então, vou até colocar aqui. Ó. Então, você vê que aqui agora eu tenho 3 equações de movimento, né? Para cada um dos corpos. Então, esse é o ponto de partida, é o jeito certo, digamos assim, de fazer esse tipo de problema. Se escreve uma equação de movimento para cada um dos corpos. Victor, verdade, acho que eu usei o contrário aqui, né? Eu usei um sistema assim, então aqui eu estou usando que o torque é para ficar um pouco mais consistente com esse movimento aqui, né? Que esse cara está vindo para cá, esse aqui está vindo para cá. Então eu usei o contrário, desculpa. Eu usei aqui que torque positivo no sentido horário. No fundo, o sinal disso, né? É só para comentar. O sinal disso, ele no fundo está relacionado com a consistência no sinal disso daqui. Eu poderia ter usado um torque negativo, mas aí a minha aceleração angular seria negativa. Como aqui está todo mundo girando no sentido horário, aí coloquei todo mundo positivo. Bem lembrado. Beleza? Bom, e por último, eu tenho os vínculos, né? Agora eu tenho que incluir os vínculos aqui. Isso, Gabriel, isso é uma forma de pensar, ou seja, aqui está sendo esticado de um lado, aqui está sendo esticado do outro. Parte desse desbalanço entre as duas é o que está sendo usado para girar a polia, porque a polia tem uma massa não desprezível. Né? E a gente vai ver isso da conta, acho que nesse problema vai ficar bem claro. Porque ó, aqui a gente não tem que fazer nenhum vínculo sobre a tensão, a gente não vai falar nada sobre a tensão. Os vínculos, no fundo, é simplesmente que, desculpa, aqui esse A', né? A' igual a igual a alfa vezes R. Ou seja, todas as 3 acelerações estão relacionadas. Então, com isso, eu vou obter um sistema de equações que é tipo assim. MA é T menos MG seno de θ. E aqui, esse daqui vai ficar MR. Deixa eu ver aqui. Isso, MR
ao quadrado sobre 2, vezes A sobre R, igual a T' menos T, vezes R. Então, essa equação aqui acho que dá para simplificar um pouquinho mais, né? Vamos ver o que acontece. Acho que os R's morrem todos. Fica, então, MA igual a 2 T' menos T. Não? Então, agora, ou seja, basta resolver aqui, eu tenho 3 incógnitas, né? Eu tenho A, T e T'. Né? Então, resolvendo, vamos ver o que acontece aqui. Se eu faço, talvez, essa mais essa, né? Então, vamos chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Então, se eu faço 1 mais 2, eu fico aqui M' mais M A igual a M' menos M seno θ G mais T menos T'. Né? E, por outro lado, agora se eu substituo da equação 3, que T menos T' é menos MA sobre 2, eu fico, então, que M' mais M A igual a M' menos M seno θ G. Não, viajei, né, Raul? Era um G aqui, né? Sorry. Menos MA sobre 2. Então, passando isso daqui para lá, eu vou ficar aqui M' mais M sobre 2, vezes A igual a M' menos M seno θ G. Portanto, a aceleração do sistema vai ser M' menos M seno θ G sobre M' mais M sobre 2. Não? Esse daqui foi o item A, na verdade, né? Então, aqui foi o item A. Tudo bem, pessoal? Então, olha, a aceleração aqui, a gente vê o seguinte, né? O sinal é determinado por essa competição entre o M' e o M seno θ, né? Então, ou seja, eu vou ter aqui que esse cara vai ser positivo se M' é maior que M seno θ, né? E negativo caso contrário. Né? Só que o que é interessante notar aqui também é que a massa da polia, ela entra aqui, né? Então, você vê que a massa da polia, ela desacelera, ela diminui a aceleração, né? M diminui a aceleração. Então, isso faz muito sentido, né? Se o fato da minha polia ter uma massa não desprezível, faz esse sistema rodar mais lentamente. Se essa polia pesa 500 quilos, né? Esse negócio vai rodar aqui sem pressa nenhuma, tá? Devagarinho. Então, faz sentido. E se a polia é leve, se a polia tem massa desprezível, aí esse termo aqui não contribui. Tá? Bom, o item B, ele pede o valor de θ para o sistema ficar parado. Né? Então, o sistema fica parado, ou seja, A igual a 0, se seno de θ igual a M' sobre M. Né? Ou seja, se isso daqui igual a 0. Né? Se θ é menor, vamos chamar isso aqui de θ estrela, né? Se θ é menor que θ estrela, ou seja, se o plano ele é menos inclinado do que isso daqui, aí o sistema se move para a direita. Aí, nesse caso, A é positivo, para a direita. E se θ é maior que θ estrela, ou seja, o plano é muito inclinado,
Então, ele se move para a esquerda. Ok? É interessante, né, que isso aqui não depende da massa da polia, né? Ou seja, a, a, a polia, ela meio que ela, digamos assim, ela é neutra, né? Ela tanto faz se o sistema roda para um lado ou roda para o outro. A polia não está nem aí, né? Ela desacelera, então ela introduz uma inércia, tá? Inércia no sentido de ela segura o movimento, tá? Mas ela tanto faz se segura para a esquerda ou para a direita. Inclusive, pessoal, eu acho que eu vou fazer um comentário um, um, que eu fiz na monitoria semana passada, que eu acho que pode ser de interesse para vocês, né? A gente viu vários momentos, e isso pode confundir um pouco, porque a gente viu o momento linear, né, que é o P, a gente viu o momento angular, que é o L, e a gente viu esse momento de inércia aqui, tá? O momento linear e o angular, eles estão muito relacionados entre si. Mas esse momento de inércia, ele não é da mesma classe daqueles momentos, é só um nome histórico, né? A pessoa chama de momento de inércia, fazer o quê? É uma coisa histórica. Agora, um comentário que eu acho que valeria a pena fazer, a gente nunca chegou a discutir muito o significado dessa palavra inércia, né? E eu acho que isso ajuda a entender um pouco o que está acontecendo em mecânica. Inércia é uma resistência ao movimento, né? Então, você resiste a mudanças. Quando você resiste a algum tipo de mudança, você tem inércia, né? Então, deixa eu fazer aqui, então, comentário aleatório, né? Então, quando a gente escreve aqui, por exemplo, a massa vezes a aceleração igual a força, isso daqui, a massa, é, no fundo, o que a gente chama de inércia. Então, com uma partícula que tem uma massa grande, ela tem uma inércia grande, porque ela resiste ao movimento, né? Se eu quero empurrar um caminhão, é mais difícil do que empurrar um carro. Então, quanto maior a massa, maior a inércia do sistema com relação ao movimento, tá? Quando eu tenho o problema versão angular, é a mesma coisa, né? Quando eu tenho I alfa igual a torque, o momento de inércia ele também está relacionado com a mesma ideia, ou seja, ele é uma inércia ao movimento, né? Então, isso aqui é inércia a rotações. Enquanto isso aqui é inércia a translações. Então, se eu quero empurrar uma cama, né, eu tenho que olhar para a massa, que ela representa a minha inércia a translações da cama. Se eu quero rodar um objeto, o momento de inércia, ele representa essa inércia ao objeto rodar. Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil é fazer aquele objeto rodar. Só queria comentar isso, eu fiz esse comentário na monitoria, acho que é uma coisa que eu acabei nunca discutindo em aula. Bom, voltando, né? Então, a gente estava aqui, a gente calculou a aceleração, a gente calculou o θ. Faltou agora calcular a tensão entre os fios. Então, vamos calcular a tensão entre os fios. A gente tem tudo que a gente precisa aqui, ó. Tá vendo? T menos T' igual a menos MA sobre 2. Então, vamos lá. T menos T' igual a menos MA sobre 2. Então, menos M sobre 2 vezes esse negócio todo aqui. Então, a gente vê o seguinte, né? A gente pode escrever, mudar o sinal, escrever T' menos T igual a M sobre 2, M' menos M seno θ, vezes G, sobre M' mais M sobre 2. Tá? Então, você vê que T igual, se M igual a zero, né? Então, T' igual a T. Ou seja, as tensões são iguais. Tá? Que era a hipótese que a gente fazia antes. Antes, quando a gente tratava esse tipo de problema, a gente assumia que a tensão aqui era igual à tensão aqui, porque a gente assumia que a polia tinha uma massa desprezível. Tá?
Beleza? Desculpa, isso aqui é C. D. Então, agora, o item D, por último, né? Supondo conservação de energia, calcular a velocidade do sistema depois que essa massa caiu aqui de uma altura h. Né? Então, isso daqui é fácil, não tem muito segredo. Né? A gente tem que ir para conservação de energia. A gente sabe que a energia cinética, a variação de energia potencial, né, vai ser mgh, m'gh, perdão. E isso daqui tem que ser igual à variação de energia cinética da partícula, que tem que ser igual ao meio de m' v ao quadrado, ou seja, a velocidade vai ser raiz de 2g. Desculpa, m'... desculpa, peraí, perdão, gente. Desculpa, fiz caquinha, deixa eu fazer direito aqui. Vamos fazer direito isso daqui, que senão vai ficar confuso, perdão. Então, usando conservação de energia, o sistema caiu de uma certa altura h. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso escrever a energia do sistema depois de uma altura h. Então, eu vou supor que, inicialmente, eu vou tomar um referencial, tal que a energia potencial inicial é igual a zero. Tá? Então, depois de cair uma altura h, qual vai ser a energia do sistema? A energia final. Então, vamos ver aqui, vocês até me ajudam a escrever isso daqui. Então, eu vou ter as seguintes contribuições. Primeiro, eu vou ter um termo que é a energia cinética desse cara aqui. Né? Ou seja, a energia cinética dos dois blocos. Aí depois, eu tenho mais algum termo de energia cinética aqui, ou só energia potencial? Me ajuda aí. Perfeita, Vitor. Exatamente. A polia tem que entrar, né? Essa é a brincadeira. Ou seja, imagina que esse negócio está rodando aqui. Essa polia, ela agora tem energia aqui. Esse negócio está girando. Eu tenho energia nessa rotação. Tá? Então, eu tenho que incluir aqui a energia cinética da rotação da polia. Perfeito. Exatamente. Ela faz parte do sistema. Então, esse é o meio do momento de inércia, que eu posso até escrever como sendo mr ao quadrado sobre 2, vezes a aceleração, a velocidade angular ao quadrado, né? Que é a v sobre r ao quadrado. Né? E, além disso, eu tenho agora a energia potencial. Então, o sistema, ele ganhou energia potencial, né? Na verdade, para ser mais preciso, deixa eu até... para ser mais preciso, se esse sistema caiu, então, essa partícula perdeu energia potencial, essa daqui ganhou, né? Então, essa daqui subiu e essa daqui caiu. Tá? Então, eu vou ter agora que mgh seno de θ menos m'gh. Então, o bloco que caiu perdeu m'gh, e o bloco que subiu, ele subiu h seno de θ, né? Porque ele está no plano inclinado, ele não sobe tudo, ele sobe só uma fração disso daqui, mas ele ganhou energia. Então é tipo um elevador, né? Um bloco perde, outro bloco ganha. Né? Então, isso daqui vai ser energia final. Simplificando essa fórmula, a gente vê o seguinte, né? Aqui, esses R se cancelam. Então, isso aqui pode ser agrupado assim, m mais m' mais m sobre 2 vezes v ao quadrado mais gh m seno θ menos m'. Beleza? Ficou claro isso daqui, pessoal? Desculpa eu ter me confundido ali no começo. Se não ficou claro, me dá um toque e a gente rediscute. Deixa eu, inclusive, até tentar fazer um desenho aqui. Vamos ver se eu consigo.
vou tentar fazer uma desenhada, dar uma desenhada aqui. Vamos ver se... Então, ou seja, esse cara aqui, ele caiu de uma certa altura H, e esse cara aqui, ele subiu de uma certa altura H seno θ, né? Então, a energia vai ser a cinética, rotação cinética e o ganho desse cara quando ele subiu, o ganho desse cara quando ele caiu, né? E aí, agora, então, fazendo que energia final igual a energia inicial igual a zero, a gente tira aqui V ao quadrado, vai ser M' menos M seno θ, GH, vezes um fator de 2 sobre M mais M' mais M sobre 2. Tá? Então, esse problema é interessante porque, na verdade, ele é um dos poucos problemas onde a conservação de energia acaba sendo um pouquinho complicada e talvez usar a lei de Newton é mais simples, né? Porque usando a lei de Newton, a conta é muito fácil, a gente sabe a aceleração, né? Então, é só calcular a Torricelli. Então, usando a segunda lei, a gente tem que a aceleração é M' menos M seno θ G sobre M mais M' mais M sobre 2. Ela é uniforme, né? Unif. Portanto, eu posso tirar de Torricelli, eu posso tirar que a velocidade ao quadrado vai ser 2h vezes A. Que vai dar exatamente isso daqui. Então, assim, usando Torricelli, nesse caso dá para usar a Torricelli até um pouco mais simples do que a conservação de energia. Mas é bacana ver essa questão, né, de que a energia depois você tem essa contribuição aqui da rotação, e você tem que levar isso aqui em conta, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Então, esse problema aqui, ele é um problema que eu gosto bastante, porque essa noção de dipolo elétrico ela é bastante importante na física, principalmente quando vocês estudarem física 3. Tem muitos sistemas atômicos, moleculares, etc., que são descritos por essa questão de um dipolo. Porque a ideia do dipolo elétrico é que você tem duas cargas, uma positiva e outra negativa. Então, você vê que o sistema ele é eletricamente neutro, né? Ele é neutro. Então, a ideia do dipolo é que a carga total desse sistema é zero, né? Mas ele tem uma distribuição de carga, ou seja, ele tem uma distribuição de carga, né? Então, a carga total é zero, mas você tem um positivo para cima, negativo para baixo. Isso acontece com muitas moléculas, né? Isso é muito comum em moléculas, você ter esse tipo de situação. Você tem, por exemplo, uma coisa, sei lá, uma molécula aqui, uma coisa complicada, e você tem uma situação onde aqui você tem cargas positivas e aqui você tem cargas negativas, né? Então, o sistema, ele aqui é positivo, aquele é negativo. O total, ele é neutro, ele não tem carga. Se você olhar de longe, ele é uma partícula neutra. Mas se você dá um zoom, você vê que ele tem uma distribuição não uniforme de carga. Isso acontece com muita frequência. Então, então é por isso que eu gosto desse problema. Mas eu acho que, assim, talvez vocês só vão apreciar o quão legal é isso daqui em Física 3 mesmo. Tá? Mas aqui vocês não precisam saber nada de eletricidade e magnetismo. A única coisa que vocês precisam saber é que a força, quando esse dipolo está na presença de um campo E, é carga vezes campo E. É só isso que precisa saber, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a força resultante, ela é essa carga mais Q vezes o campo E, mais a carga menos Q vezes o campo E. Então, você vê que a força resultante é igual a zero.
quando eu aplico um campo elétrico aqui, ele não translada esse dipolo, ou seja, a força resultante, né, o movimento do centro de massa fica em repouso. Em repouso. Mas se eu olhar agora para o torque resultante, né, aí agora o torque vai ter alguma coisa interessante, porque o torque ele vai ser, se a gente pensar aqui, né, nessa figura, o torque vai ser a força, que é, por exemplo, mais Q vezes Z, isso daqui é a força, vezes a produto vetorial com esse vetor aqui, que eu vou chamar de, aqui, eu vou chamar esse vetor de R+, e eu vou chamar esse vetor aqui de R-. Então, o torque vai ficar assim, R mais vetor mais que E, mais R menos vetor menos que E. Tá? Então, e a gente vê o seguinte, né? Que momento, Renan, você diz a rotação? Isso, é o torque, isso. Então, vai ser com relação ao CM, ou seja, a rotação aqui, ela acontece em torno do CM. Perfeito. Em torno do CM, né? Então, aqui a gente vê que acontece o seguinte, ó. Você vê que pela minha definição, suponha que eu coloco aqui um sistema de coordenadas y e x. Você vê que esse vetor R+, ele vai ser uma coisa que tem módulo d sobre 2, vezes, ele vai ter um cosseno de θ na direção i, mais um seno de θ na direção j, né? Ou seja, esse vetor aqui, ele vai ter cosseno aqui e seno aqui na altura. E esse vetor R-, ele é o negativo desse cara, ele é menos R+. Então, eu vou ficar com uma coisa aqui, que vai ser tal resultante igual a R+ vetor Q mais R+, vetor QE. Eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção aqui, que eu tenho duplo cancelamento do sinal de menos. Eu tenho esse sinal de menos aqui, mas eu tenho esse sinal de menos aqui. Tá? Então, ou seja, isso aqui vai ficar duas vezes R+, vetor QE. Tá? Então, o torque não se cancela. E seguindo a dica do exercício, a gente pode definir aqui o que a gente chama do momento de dipolo. Isso aqui, de novo, é um nome histórico, né? Mais um momento, tem muitos momentos em física. Momento de dipolo, que é um vetor P, que vai ser exatamente a carga, né? De acordo com o negócio, é a carga vezes, de acordo com o enunciado, perdão, é a carga vezes o vetor D que liga o Q- ao Q+, né? Essa é a definição. Então, esse D, ele tá aqui, né? Ou seja, ele é esse vetor aqui. Espera aí. Rapidão. Opa. Vou colocar esse cara aqui. O vetor D, ele é esse daqui, né? É que ele tá aqui embaixo do meu desenho. Então, a gente vê que esse vetor D, ele é nada mais do que duas vezes o R+, né? Então, isso aqui D é duas vezes o R+. Então, o torque resultante vai ser duas vezes o R+, que é o D. Então, fica Q D vetor E. Ou seja, ele é P vetor E. Então, o torque depende do momento de dipolo. O torque ele é proporcional ao momento de dipolo. O momento de dipolo ele é uma propriedade que caracteriza o dipolo. Ele é a carga do dipolo e vezes a separação entre as cargas. E o torque aqui ele vai depender disso daqui e ele é, em geral, não nulo.
o que significa que esse sistema vai girar, né? Ou seja, esse sistema vai girar. Então, se eu pego esse dipolo e aplico um campo elétrico, esse negócio vai ficar girando aqui. Ele não anda, o centro de massa permanece em repouso, mas ele fica girando em torno do centro de massa. Ou seja, o sistema gira em torno do CM. Tá? Bom, o item B, ele pede agora a energia potencial desse sistema. Né? Então, para calcular a energia potencial, a gente pode notar o seguinte, que se eu tenho uma partícula sujeita a uma força constante, então a energia potencial sempre pode ser escrita como sendo menos o vetor posição da partícula, escalar R. Por quê? Né? Qual que é o motivo? O motivo, lembra que é que a força, ela é menos o gradiente de U. Né? Então, se eu tomar o gradiente disso daqui, eu vou derivar isso daqui e vai cair exatamente a força. Né? Portanto, a energia potencial aqui vai ser menos R mais escalar a força, mais QE, menos R menos... Peraí. R menos escalar a outra força menos QE. Tá? Então, isso daqui vai dar, de novo, usando que isso daqui é menos R mais, eu vou ter um duplo cancelamento, então vai ser menos 2 R mais escalar QE. Ou seja, a energia potencial é menos P escalar E. Tá? Perguntas? Beleza. Por último, o exercício está perguntando quais são as situações de equilíbrio, estável e instável desse dipolo. O que significa equilíbrio? Se refere aqui às rotações, né? Ou seja, em quais configurações esse sistema não vai girar. O que vocês acham, pessoal? E em quais configurações que o torque aqui vai ser zero? Zero e 180 graus. Beleza, Renan. Você vê que o torque vai ser zero quando o momento de dipolo P for paralelo ao campo elétrico, né? Então, ou seja, o torque resultante, ele é P vetor E, e isso daqui vai ser igual a zero se P for paralelo ao campo elétrico. Ou seja, eu posso ter essa configuração aqui. Peraí. Aqui a carga mais Q e aqui a carga menos Q. Ou eu posso ter a situação contrária, né? Aqui, opa. Aqui é menos Q, aqui é mais Q. Então, essas aqui são as duas configurações de equilíbrio. Agora, qual delas é estável e qual que é instável? Como é que a gente vê se o equilíbrio é estável ou instável?
por causa do sentido das forças, Renan, mas explica melhor. Gabriel, você tem razão, a força restauradora, nesse caso, para ser um pouco mais preciso, seria o torque restaurador, né? Ou seja, o que está em jogo aqui não é nem tanto a força, é mais o torque, mas a ideia é exatamente essa. E o Renan, o que você quer dizer com... Por que você acha que zero é estável? Na verdade, deixa eu só ser preciso aqui, gente. Da forma como a gente definiu, isso daqui é o contrário, né? Isso daqui é θ igual a zero. Isso daqui é igual a θ igual a π. Então, como é que a gente pode ver isso daqui? Vamos escrever quem que é o momento de dipolo. Então, esse momento de dipolo, ele varia Q vezes o vetor D. A gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. A gente pode escrever como sendo QD vezes cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Então, a energia potencial, né, como o campo elétrico ele é horizontal, ele é E na direção I. Ah, beleza, Renan, perfeito. Show de bola. Então, vamos chegar nisso daí, né? A energia potencial vai ser menos P escalar E. Eu já vou voltar nesse ponto que você mencionou, Renan. E, então, isso daqui vai ficar menos QDE cosseno de θ. Então, agora, basta a gente ver quando que a energia potencial ela é máxima ou quando que ela é mínima, né? Eu tenho aqui o θ igual a π sobre 2. Aqui eu posso, por exemplo, botar U dividido por QDE. E agora, como é que vai ficar essa curva? Então, em θ igual a zero, a curva é menos cosseno de θ, né? Então, isso aqui começa em 1, sobe e aumenta. Então, você vê que aqui é um ponto, é um mínimo de energia, né? E aqui é o máximo. E qual que é a intuição para isso? Aí é o ponto que o Renan mencionou aí. A intuição é que a força, né, que cada carga sofre, né? Lembrando, a força, ela é Q vezes Z. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma força. Deixa eu ver se eu consigo até usar uma outra cor diferente aqui. Eu vou ter uma força que está puxando para cá, e eu tenho uma outra força que está puxando para cá, né? Enquanto que aqui eu tenho uma força que está puxando para cá, e essa outra força que está puxando para cá. Aí, para tentar entender melhor como é que isso faz com relação à estabilidade, suponha que a gente agora pega isso daqui e a gente... deixa eu até colocar aqui embaixo. Suponha que a gente pega isso aqui e a gente tira um pouco o sistema do equilíbrio. Então, a gente faz assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Isso, acho que eu consigo colocar aqui. Vamos pegar esse caso aqui, ó. E vamos rodar esse negócio um pouquinho. Tá? Tirei um pouquinho do equilíbrio. Aqui, mesma coisa. Eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou rodar ele um pouquinho do equilíbrio. Assim. Então, o que vai acontecer? Agora, a força aqui, ó, nesse caso, vai estar puxando para cá. E essa força vai estar puxando para cá. Enquanto que aqui, eu vou ter que essa força vai estar puxando para cá e essa força vai estar puxando para cá. Então, vocês veem que se eu tirei ele um pouco do equilíbrio, a componente aqui, acho que nesse caso é até mais fácil de ver, eu tirei um pouquinho do equilíbrio, esse cara tende a puxar mais ainda. Então, esse negócio, a tendência desse negócio é rodar. Enquanto que aqui não, né? Aqui esse cara puxa de volta para cá. Então, eu rodei esse negócio um pouquinho e ele está puxando de volta. Aqui é restauradora, né? Ou seja, isso aqui é restauradora. Tá? Faz sentido, pessoal? Então, nesse caso aqui, se eu deixo meu momento de dipolo alinhado com o campo
e eu dou um pequeno peteleco, tiro ele um pouquinho desse alinhamento, ele vai ficar oscilando assim, ele vai ficar chacoalhando, não sei se vocês conseguem ver a minha caneta, né? Mas ele vai ficar mais ou menos assim, né? Ele vai ficar oscilando assim. Enquanto que se eu tivesse começado invertido, eu tirei um pouquinho, aí ele vai começar a girar e vai ficar girando, né? Então eu tenho um ponto de equilíbrio que é aqui estável e aqui instável, né? Perguntas? Show. Então, olha só, esse aqui é o último problema da lista, tá? Eu gosto desse problema porque ele é um problema pragmático. Você tem uma situação, alguma coisa acontece e o que ele pede é descreva o movimento. É isso, tipo assim, você tem que descrever o movimento. O que vai acontecer, né? Use, assim, fique à vontade para saber como você vai descrever esse movimento, mas o que o enunciado está pedindo é que você descreva o movimento. Então, a ideia é, eu tenho um sistema aqui de 4 massas em cima de uma superfície sem atrito. Então, imagina, sei lá, as 4 massas em cima de uma pista de gelo, né? E aí eu venho aqui e eu dou um peteleco nessa massa. Então, eu dou um peteleco e isso aqui atribui para essa massa um certo momento inicial, né? Então, esse cara aqui, ele é um momento inicial do meu peteleco, né? E para descrever agora esse movimento, a gente separa no movimento do centro de massa e o movimento de rotação. Então, o CM, ele vai se mover com um movimento que é retilíneo uniforme. Eu não tenho aceleração nenhuma aqui, né? Eu só tenho esse peteleco que dá uma velocidade inicial. Então, eu tenho um certo V0 do centro de massa, VCM0, que é igual a P dividido pela massa. Isso, perfeito, Vitor. Bem lembrado, o CM está aqui, né? Por simetria, né? Pode sim, com certeza, porque os sistemas massas são todas iguais, então por simetria o CM tem que estar no meio. Posso até escrever assim, né? Por simetria, tem que ter que o CM está no meio. Isso é perfeito, assim, não tem que, num problema, tipo assim, em prova, por exemplo, se você quiser justificar, assim, quando é realmente por simetria, tem que estar lá, não tem problema. Por simetria, é ali, não tem como não ser. Então, a posição do CM ao longo do tempo, ela vai ser a posição do CM no instante t igual a zero, que é arbitrária, mais P sobre M vezes T, onde P, né, é o módulo de P na direção I. Se eu colocar um referencial aqui, X e Y. Desculpa aí, gente, meu cachorro está querendo atenção aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver ele aí, mas ele tá querendo contribuir para o exercício aí. Beleza? Grande meleca. Exatamente. Campeão aqui. Ok, então esse daqui é o movimento de centro de massa. Agora, a gente vai considerar o movimento de rotação em torno do CM. Então, agora a gente considera a rotação em torno do CM. Então, do mesmo jeito que esse peteleco atribuiu um momento linear, o peteleco atribui também um momento angular. L0, que vai ser a posição onde o peteleco foi dado, né? Essa posição aqui, R1, vetor, esse momento P. Então, isso daqui vai ser R1. Vamos ver, calcular quem que é o R1 aqui, né? Esse vetor R1,
ele vai ser essa altura aqui, né? E essa altura, ela é L sobre raiz de 2 na direção J, né? Então, isso daqui vai ficar L sobre raiz de 2 vezes o momento P, J vetor I. E, como a gente tinha visto, o produto vetorial de J com I dá menos K, né? Então, isso daqui dá menos K. Então, o momento angular inicial, ele vai ser LP, menos LP sobre raiz de 2 na direção K. Ok? Tudo bem? Mas, por outro lado, a gente tinha visto, né, na última aula, que dL dt igual ao torque resultante, né? Que vai ser igual a zero para qualquer tempo, qualquer t maior que zero. Qualquer t maior que zero, porque, no fundo, não tem torque depois do peteleco, né? Não há torque depois do peteleco. Tá? Então, o que a gente tem é que o momento angular ao longo do tempo t, ele vai ser igual ao momento angular inicial, né? L0. Mas, por outro lado, a gente sabia que o momento angular, L, ele é I vezes a frequência angular ômega, né? Em módulo, perdão, né? Então, a gente vê daqui, portanto, que I vezes ômega vai ser igual a LP sobre raiz de 2. Né? E o momento de inércia, nesse caso, é 4m. Desculpa, o momento de inércia aqui vai ser a distância aqui, que é L sobre raiz de 2, né? Então, fica 4 vezes m vezes L sobre raiz de 2. Né? Ou seja, ele vai ser 2m L ao quadrado. Ok? Portanto, a frequência angular vai ser LP sobre raiz de 2 vezes 1 sobre 2m L ao quadrado. Então, vai ser P sobre 2 raiz de 2, ml. Tá? Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que o centro de massa, ele translada com velocidade constante e o sistema como um todo roda com essa velocidade angular. Isso daqui dá o movimento completo do sistema. Né? Então, esse negócio está andando para a direita, mas também está girando ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Ok. Então é isso, gente. Não sei se vocês têm dúvidas. Se não, é isso. Valeu pelo curso como um todo, né? A gente vai continuar se falando por e-mail, etc. Quem tiver que fazer sub ou rec, eu entro em contato por e-mail, tá? E a gente combina tudo por lá. Vou usar o e-mail oficial da USP, tá? Então fiquem de olho, aquele e-mail que aparece no Júpiter. Mas se não é isso, quarta-feira é prova. Vocês, mesmo esquema, né? Então, sem novidades. E é isso aí, gente. Obrigado pelo curso. E a gente vai se vendo por aí. Obrigado a você, Luana. Foi um prazer. Não, Celso. Acabou. Isso, Rafael. A prova vai ser exatamente no mesmo nível. Valeu, pessoal. Vitor, você fez uma pergunta, eu não entendi muito bem.
Valeu, gente. Até mais. Bom estudo aí e boa sorte na prova. Obrigado, gente. Obrigadão. Isso, Vitor. A data está mantida, então a sub vai ser adiada um pouquinho, né? Mas a REC está mantida, tá? Valeu, pessoal. Então, até mais. Tchau, tchau.